Graça e paz a todos. Nesta aula, nós estaremos vendo a igreja como um organismo e a igreja como uma organização. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos estudando pelo SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a Teologia Sistemática 4, que engloba duas doutrinas: a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e a eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós já vimos a igreja universal, composta de todos os salvos, os verdadeiramente salvos, e a igreja local, que é uma expressão visível da igreja universal. Nós vimos a diferença, a distinção entre a igreja militante, que está na terra, e a igreja triunfante, que já está no céu e que, por ocasião da vinda de Jesus, essa distinção entre militante e triunfante diz respeito à igreja visível. Nós vimos que, por ocasião do arrebatamento, a igreja triunfante e a igreja militante serão reunidas com uma só igreja, porque há uma só igreja, com aspectos diferentes. Então hoje nós vamos ver a igreja como organismo, como ser vivo, e a igreja como uma organização. É uma distinção que se aplica à igreja visível e dirige a atenção a dois aspectos diferentes da igreja considerada como corpo de Cristo, segundo Berkhof. A igreja como organismo, ser vivo, é o coetus fidelium, a união ou comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito. A igreja como instituição é a mater fidelium, a mãe dos fiéis, um meio de salvação, uma agência para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja como organismo tem existência carismática. Nela, todos os tipos de dons e talentos tornam-se manifestos e são utilizados na obra do Senhor. A igreja como instituição, por outro lado, existe numa forma institucional e funciona por meio dos ofícios e meios que Deus instituiu. A conclusão é que a igreja como instituição ou organização, a mater fidelium, é um meio para um fim. E este fim se acha na igreja como organismo, a comunidade dos crentes, coetus fidelium. Ou seja, de uma forma mais simples, de uma forma mais compreensível, a igreja é tanto um organismo, é um ser vivo, como ela é uma instituição. É como diz o Engrun, é um organismo organizado. Se nós formos para os dois extremos, nós vamos cometer erros terríveis e nós vamos sair da diretriz da Escritura. Por exemplo, nós temos casos de igrejas que se organizaram tanto, que levaram a um extremo da organização, que se tornaram apenas uma organização. Falta-lhes a vida. Por outro lado, nós temos pessoas que se preocuparam muito, nós temos comunidades que se preocuparam muito e com a vida da igreja e não se preocuparam com a organização. E aí nós temos seitas, nós temos pessoas completamente fora da diretriz. Então a diretriz da Bíblia é que a igreja é um organismo, ela é um ser vivo. Mas esse ser vivo é um ser vivo organizado. Então nós vamos tratar nesta aula tanto da organização
quanto do organismo. A igreja como organismo, a igreja nasceu. Não há membro da igreja que não tenha sido regenerado, nascido de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, na igreja como organismo, a igreja verdadeira, existem os regenerados, aqueles homens e mulheres que nasceram de novo e que receberam vida do Espírito Santo, de Jesus Cristo através do Espírito Santo. São homens e mulheres que têm uma nova natureza, que têm uma nova mentalidade, que servem ao Cristo ressuscitado. Nós temos uma igreja que nasceu. Então, se você ainda não nasceu de novo, a igreja que os membros não nasceram de novo, ela é simplesmente uma organização. Ela não difere de um clube. Mas a igreja a diferença da igreja de Cristo para uma outra religião, para uma instituição, é que ela não é uma comunidade de mortos, é uma comunidade viva, é uma comunidade que nasceu, é um organismo e não uma mera instituição. Como organismo, ela é o corpo de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja, como organismo, está unida a Cristo, o cabeça. E assim como o cabeça está vivo, o corpo dele, que é a igreja, também tem que estar viva. Imagine a cabeça viva e o corpo morto. Não faz sentido, não é essa a diretriz, não é essa a orientação, não é esse o ensino, não é esse o parâmetro, não é esse o paradigma do Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é um organismo vivo, porque o seu cabeça, Jesus Cristo, está vivo. Então é um corpo que está vivo, é uma comunidade de pessoas que foram regeneradas e que estão vivas e que se deleitam na vida. Eu fico impressionado ao perceber tanta gente que já não usufrui mais a vida, está preocupado se vai ser atacado por uma força espiritual, mas que perderam a alegria, que perderam a celebração da vida. Se você olha no Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver que o contexto estava horrível, estavam debaixo da bota de Roma, estavam debaixo do imposto de Herodes, estavam sofrendo, mas era um povo que você olha para a igreja primitiva, para Atos, e você vê celebrando. Era um povo que tinha vida. Você vai ver que a vida flui. Eles adoravam e eles gozavam da simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam ser salvos. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja,
Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz que a igreja continua a obra de Cristo e que ele está sofrendo no seu corpo o resto das aflições, ou seja, está dando continuidade à obra de Cristo, que a obra de Cristo ela foi efetuada na cruz do Calvário, ela foi planejada antes da fundação do mundo, foi efetuada na cruz, ele ressuscitou e ele continua a agir, e ele está vivo e ele continua a agir por meio de uma comunidade que é o seu corpo, do qual ele é o cabeça, e esta comunidade não é uma comunidade morta, não é uma comunidade sem brilho, não é uma comunidade onde a vida não tem relevância. É uma comunidade onde há vida, onde há alegria, onde há dor. Como Paulo disse, se o membro padece, todo o corpo padece. É uma comunidade onde você vê todas as expressões da vida se manifestando, porque ela é o corpo vivo do Cristo ressurreto. Como organismo, a igreja tem vida pelo Espírito Santo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Todos nós temos bebido de um Espírito. A igreja, organismo, a igreja que é um ser vivo, que tem vida derivada do Cristo. Esta vida vem por intermédio do Espírito Santo. Todos nós temos bebido, assim como o povo de Israel bebia da pedra. Toda a igreja bebe do Espírito Santo. Israel bebia da água que fluía da pedra. Nós temos vida. A igreja verdadeira, a igreja organismo, bebe do Espírito. E a pergunta é, nós temos bebido do Espírito? Nós temos vida pelo Espírito? Nós somos um corpo onde não há mais nem judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Estas barreiras foram destruídas, porque todos agora, quer servos, quer livres, quer gregos, quer judeus, temos vida. Fomos unidos em um corpo pelo Espírito e temos a vida que provém do Espírito. Como organismo, a igreja cresce. Todo o organismo cresce, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Que coisa linda, isso é vida. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias a igreja crescia. Se você vê um organismo vivo que não cresce, existe algo errado com ele. Todo ser vivo cresce. Então a igreja do Senhor, ela cresce. Como organismo, ela cresce. Uma das características de uma igreja viva é o seu crescimento. É que ela cresce. Ela nasce, mas ela cresce. Outra característica da igreja como organismo é como organismo a igreja passa pelas fases do desenvolvimento. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo diz que a igreja em Corinto não havia amadurecido, e, portanto, eram meninos, estavam na infância espiritual. Eles já haviam nascido de novo, mas não cresceram. E esse é um dos problemas da igreja de hoje. Nós temos muitos meninos.
E a pergunta é: você alcançou a maturidade espiritual? De fato, diz Paulo, diz o autor aos Hebreus, de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornasse necessitados de leite, não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mesmo problema estava havendo com os judeus convertidos ao cristianismo, para os quais foi escrita a carta aos Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então tem crente que está na infância, tem crente que atingiu a maturidade, não a perfeição, a maturidade, que pela prática tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Nós precisamos de pessoas adultas, maduras, que não se deixam levar por todo o vento de doutrina, que não se deixam dirigir, que não se deixam seduzir pelo engano que é tão comum em nossos dias. E Pedro fala da igreja como crianças recém-nascidas. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então você vai ver que a igreja, ela nasce, ela se torna recém-nascida, ela se torna meninos na infância, mas existem adultos. Então a igreja como organismo, ela nasce, se desenvolve, atinge a maturidade. Esse é o desejo, é que a igreja atinja a maturidade, é que nós tenhamos homens e mulheres adultos. Adultos. Como organismo, a igreja tem partes interdependentes. O que é isso? É que um depende do outro. Que no corpo, os pés dependem das mãos, as mãos dependem dos pés, o olho depende do ouvido, o ouvido depende do olho, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vamos abordar ainda esse texto quando estivermos estudando sobre as metáforas da igreja. Mas como organismo, a igreja tem partes interdependentes. Ou seja, na igreja não existe ninguém independente. Um depende do outro. O dom de um depende do dom de outro. Se a igreja é viva, nós só temos vida enquanto estamos nela. Se a igreja é um organismo, você pode ter vida fora da instituição, mas não pode ter vida fora do organismo, da igreja como organismo. Assim como um braço que é amputado do corpo perde a vida, assim como um galho que é cortado da árvore perde a vida, assim um membro que é tirado do corpo como organismo não tem vida em si mesmo, porque a vida dele deriva da fonte que é a igreja como organismo, e esta, por sua vez, tem sua vida derivada do Espírito Santo, de Jesus Cristo através do Espírito. Então a pergunta é: você quer ser independente? Há pessoas que querem ser independentes, que são chamados de desigrejados, mas no cristianismo, no Novo Testamento, não é essa a orientação.
Não é essa a diretriz. A diretriz é que, assim como um ramo está ligado à videira, e assim como um membro está ligado ao corpo, assim o crente deve estar ligado a um organismo. Se a igreja é um organismo, então quem está nele está vivo, quem não está é porque está morto. Espero que você seja parte desta igreja como organismo e não apenas como uma organização. A igreja como organização, a igreja precisa também ser organizada. A igreja como organização mantinha um rol de membros atualizados, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perceba que havia uma contagem do número de membros, que a igreja era organizada, sabia quantas pessoas, que já tinha 120, agora são acrescidas mais 3.000 almas. E depois, no segundo sermão, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Então nós temos aí a igreja acrescentando ao rol de membro a membresia da igreja, aos membros da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: membro não tem feminino, membro serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Não existe membra. Na sua igreja não tem membra, tem membros. O corpo não tem membra, o corpo tem membros. Então, a igreja mantinha um rol de membros atualizado. Eles estavam com 120, você vai ver 120 se reuniram no Senado. Depois eles contam e dizem agora que tem 3.000. Posteriormente a igreja chega a quase 5.000. A igreja, como organização, tinha na doutrina dos apóstolos a norma de fé e prática. Qualquer igreja, qualquer organismo precisa ser organizado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no ensino dos apóstolos, e todo dia bebiam, e todo dia se alimentavam, e todo dia estavam estudando, e todos os dias estavam aprendendo com os apóstolos. Era um povo que se alimentava da doutrina apostólica, dos verdadeiros apóstolos, não dos pseudo-apóstolos que aparecem hoje. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual era a norma de fé? A Escritura, o Novo Testamento. A fé deles não provinha de um meio místico, de uma visão, de uma revelação, de uma... que era que a diretriz, qual era a autoridade? Não era uma revelação, não era uma pregação destituída de Escritura, mas era a doutrina dos apóstolos, conforme encontramos no Novo Testamento. Então, como organização, elas tinham uma norma de fé. Quando elas queriam saber o que era certo e o que era errado, elas não iam para a casa da fulana de tal. Eles iam para a Escritura, ver o que os apóstolos tinham ensinado a respeito daquele determinado assunto. A igreja, como organização, possuía os mestres, os professores que a ensinavam. E ele, Jesus, deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. A igreja tinha mestres, tinha pessoas que ensinavam, que gastavam tempo e hora para ensinar a igreja a vontade de Deus, como fazerem o serviço de Deus. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino.
toda a igreja bem organizada prioriza, valoriza o ensino, porque é o ensino que vai se tornar em prática. É o ensino que vai sustentar a igreja. A igreja, como organismo, possuía líderes nas igrejas locais. Razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em boa ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Paulo está dizendo a Timóteo que ele tem que estabelecer presbíteros, líderes nas comunidades locais. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, naquela igreja que provavelmente na cidade de Filipos se reuniu em várias casas, havia vários bispos, episcopos, supervisores e diáconos, que nós vamos ver mais à frente, que bispo, presbítero e pastor são termos atribuídos a uma mesma pessoa, a um líder da igreja. A igreja, como organização, tinha critérios para consagrar alguém ao ministério, critérios individuais. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, não pode ser uma pessoa que vive dormindo, que não conhece, que não está conectado, que não sabe o que está acontecendo, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, alguém que estuda, alguém que está qualificado. Se uma pessoa não se senta, não é humilde, não tem a humildade para sentar e aprender, ela jamais terá autoridade para levantar e para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Critérios familiares. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ele tem que ter critérios individuais, critérios familiares, tem que cuidar bem da sua casa, que é um requisito, um pré-requisito para que ele cuide da igreja de Deus. Critérios temporais. Não pode ser recém-convertido. Nas linguagens mais antigas, neófito. No texto grego, recém-plantado. Por quê? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então, precisa ter tempo, precisa ter maturidade para estar à frente de uma comunidade, de uma igreja. Critérios sociais. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Precisa ser alguém que tem boa reputação na sociedade, precisa ser alguém que tem bons antecedentes, precisa ser alguém de respeito, respeitável. A igreja, como organização, tinha um dia estabelecido para adorar. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe uma quantia de acordo com a sua renda. Veja que era de acordo, vou abrir um parênteses, é de acordo com a sua renda. Eles não exploravam as pessoas, não diziam, pela fé, dê o que você não tem. Dava de acordo com a sua renda. Quem tinha mais, dava mais. Quem tinha menos, dava menos. Quem não tinha nada, recebia oração. Reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu for. Então, nós vamos terminar esta aula por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Eu, reverendo Gilberto Rebouças, me despeço de vocês em nome de Cristo. Amém.